Boa tarde, pessoal. Eu e o Henrique optamos por trazer para o seminário um assunto que nos inquietou de certa forma durante esse semestre, devido a algumas incoerências que a gente percebeu em empresas que utilizam o Lean nos seus sistemas de manufatura. Dessa forma, nós vamos apresentar a relação entre sistemas de produção enxuta e a cadeia de suprimentos e um possível trade-off associado a essa relação. Nossa ideia aqui é elucidar alguns pontos compatíveis e outros pontos um tanto conflitantes entre esses dois tópicos. Para nos ajudar com esse tema, nós conversamos com o Paulo Guinato, que é um consultor da área de Lean com mais de 25 anos de experiência, inclusive em empresas japonesas. Por isso, à medida que a gente for apresentando alguns tópicos, a gente vai colocar alguns trechos da entrevista realizada com ele. Conforme visto nas aulas, sabemos que em função dos resultados bem-sucedidos do sistema produtivo da Toyota nas últimas décadas, muitas empresas estão tentando entender e implementar também o sistema de produção enxuta, que abrange objetivos como produção flexível em pequenos lotes, entrega just-in-time, eliminação de perdas no processo, baixo de estoques e uma estreita cooperação técnica com os fornecedores. Em algumas empresas e até alguns pesquisadores acreditavam que o sistema Lean de produção poderia atuar na resolução de problemas de natureza diversas, desde aspectos financeiros e da força de trabalho até a sustentabilidade do negócio a longo prazo, como se a implementação do sistema Lean, ou pelo menos a sua tentativa, fossem uma garantia para a minimização de todos os problemas e uma grande promessa de maximização do sucesso a médio e a longo prazo. Mas sabemos que isso não é totalmente verdadeiro. O Lean proporciona sim muitos benefícios. Entretanto, como toda e qualquer abordagem produtiva, existem limitações, barreiras e áreas em que ele opera especificamente. A ampla resolução e o impacto positivo em praticamente todos os indicadores e resultados pode ser considerado um mito em meio ao contexto enxuto. Na sequência, veremos que, na verdade, esse impacto positivo global nem sempre ocorre, mas ainda mais preocupante do que isso é que o impacto da implementação inadequada do Lean pode ser negativo em partes cruciais e extremamente importantes para a execução dos processos produtivos. Como é uma jornada, claro que você pode olhar para uma organização que esteja nessa jornada há 4, 5 anos e dizer, poxa, essa empresa agora é uma empresa Lean. Sim, ela como organização, porta a porta, pode ser que assim seja. Mas se ela precisar, de fato, se ela tiver o propósito, né, de ser Lean em sua essência, ela precisa ampliar violentamente essas fronteiras. Ampliar violentamente as fronteiras quer dizer abarcar o supply chain, a cadeia, propagando isso para trás, propagando isso para frente nos operadores logísticos, distribuidores, cliente, retorno do produto ao final da vida dele para descontinuar, reciclar e reincorporar. Então, isso é Lean. Em um artigo publicado na Management Research, em 1997, David Levy afirmou que entregas just-in-time e os baixos níveis de estoque são o coração, por assim dizer, da produção enxuta. Segundo o autor, esses fatores traduzem o nível de qualidade, a produtividade e a capacidade de resposta das organizações. E por isso, a produção enxuta implica num relacionamento estreito, no caso muito próximo, com os fornecedores. Em artigo mais recente, Humphrey e Tafdar, do ano 2013, afirmaram que é imperativo que os gerentes desenvolvam relações estratégicas baseadas na confiança com fornecedores e também citam os clientes. A integração dos fornecedores leva ao conceito de Keiretsu, que são estruturas de negócio onde grandes empresas firmam parcerias e colaboram entre si para alcançar objetivos estratégicos. A respeito do Keiretsu, o Paulo falou um pouquinho conosco sobre isso. A Toyota está inserida no Keiretsu Mitsui, maior banco do mundo. Integra esse conglomerado na qual a Toyota está inserido. A maior parte dos fornecedores, né, da Toyota integram esse Keiretsu, esse conglomerado de empresas que se relacionam e que têm, entre elas, uma relação de propriedade recíproca. Então, a intensidade de relação é muito, muito diferente, muito próxima. Ela não tem isso fora do Japão. Então, o Keiretsu é um facilitador. Fora do Japão não tem, como foi o caso quando ela aterrissou nos Estados Unidos e começou a bombar, montar fábricas. Hoje tem dezenas de fábricas nas Américas. Mas enfrentou a grande restrição do supply chain. Como é que ela fazia? Contramedida temporária, importava muito do Keiretsu, do supply chain do Japão.
No final da década de 90, alguns estudiosos da área perceberam que os esforços destinados a um sistema Lean door-to-door, ou seja, dentro das portas da fábrica, não eram suficientes para garantir resultados significativos com relação à redução de custos, eliminação de desperdícios e maior agregação de valor ao cliente. Ou seja, os resultados poderiam ser ainda mais positivos se a visão de fluxo fosse estendida para toda a cadeia de valor. Dessa forma, começou a se falar muito e a crescer o número de publicações acerca de Lean Supply Chain, conforme salientado pelo Gnatto na entrevista. Eu lamento dizer isso, o entendimento das empresas que tentam replicar o que a Toyota fez, né, aplicar o Lean System em seus negócios, na cadeia, é precário. Eu digo isso com muita tranquilidade. E aí, por força disso, as coisas tropeçam no que diz respeito. Já tropeçam dentro da implementação, no que diz respeito à implementação dentro do door-to-door, dentro da fábrica. Imagine ampliar para um circuito muito maior, onde você não tem ingerência, não tem alcance de fato. Essa abordagem de considerar todos os stakeholders envolvidos no fluxo de valor permite o compartilhamento dos custos e ganhos entre eles, criando e incentivando uma relação do tipo ganha-ganha. Vitasec e colaboradores em trabalho realizado no ano 2005 definiram a cadeia de suprimentos enxuta como um conjunto de organizações diretamente vinculadas a montante e ajustante de produtos, serviços e informações, que trabalham colaborativamente para reduzir custos e desperdícios, puxando com eficiência o que é necessário às necessidades de clientes individuais. Pérez e colaboradores, no ano 2010, identificaram as 4 principais barreiras que precisam ser enfrentadas para alcançar a implementação bem-sucedida da cadeia de suprimentos Lean. Para eles, essas barreiras seriam a atual estratégia de negociação baseada em flutuação de preços por leilões, por assim dizer, a dificuldade na formação de equipes de fluxo de valor, o comprometimento e apoio real da alta direção e os relacionamentos contraditórios existentes entre clientes e fornecedores. Nesse sentido, alguns autores destacaram ainda que, ao mesmo tempo em que o Lean enfatizou a criação de boas parcerias com fornecedores, ele também pode transferir responsabilidade a eles em relação às entregas e à qualidade. Mas o que seria essa transferência? Ao pensarmos que o Lean determina que a produção seja puxada pela demanda e que baixos níveis de estoque devem ser buscados continuamente, transferir a responsabilidade significa acionar o fornecedor no momento necessário para suprir a necessidade da planta, independente se o fornecedor está seguindo os princípios Lean. Ou seja, a empresa quer os seus componentes no momento requerido, independentemente do fornecedor conseguir entregar seus componentes naquele momento. Essa situação confronta um dos princípios do sistema Toyota de produção, o qual determina que o relacionamento com os fornecedores e parceiros seja zelado, como se fossem seus próprios colaboradores, oferecendo desafios e auxiliando-os no seu desenvolvimento. Ao requerer determinada quantidade de componentes no momento X, muitas empresas que se definem como Lean, elas se autotitulam Lean, não estão se preocupando em quais condições ou o que o seu fornecedor está precisando fazer para conseguir entregar essa determinada quantidade de componentes no momento requerido. A gente consegue visualizar, portanto, um paradoxo nesse contexto. Completando o que destacamos em um dos slides anteriores, é especialmente nesse ponto que conseguimos observar que o Lean deixa de desempenhar um papel positivo e passa, inclusive, a impactar negativamente alguns elos da cadeia. Você pensa sistemicamente em ótimo global? Você não pode jamais perseguir otimização local, ou seja, melhorar o desempenho da montadora em detrimento de outros elos, jogando as suas ineficiências, deixando azeitadinha, lean, a operação montadora e jogando as suas ineficiências para fora, para, né, upstream, fluxo acima para a cadeia. Ou downstream, logística. Isso não é pensar sistemicamente, isso é pensar localmente. Entenderam? Então, pensar Lean Thinking, é pensamento sistêmico, ótimo global. Claro que nesse processo, vez por outra, você faz um esforço de otimiza, você enxerga o todo, né, o VSN, a cadeia de valor como um todo, e você não consegue abraçar tudo, você define loops. Vou começar por aqui, depois eu expando para cá, depois eu vou para cá, depois eu vou para cá. Loops, né? São circuitos. E é claro que nesse processo, por vezes, você utilizando um loop, um circuito, claro que nas fronteiras dele ficam as ineficiências. Mas elas, pensar sistemicamente, quer dizer, o próximo loop agora chega às vezes de eu reduzir aquela ineficiência que eu joguei para fora daquele loop inicial piloto.
E agora? Agora, mais, expando. Agora, expando. Vocês me entenderam? Mas então, como a Toyota e até mesmo outras empresas orientais que conseguiram implantar algumas práticas enxutas em sua essência, visualizam e constroem a sua relação com as empresas na cadeia de suprimentos? O estudo de Levy, em 97, apontou que grande parte das empresas japonesas exige que os fornecedores façam entregas diárias, sendo que cada entrega é programada para chegar dentro de uma janela de 2 horas, por exemplo. Tais ações são facilitadas pelas estruturas de Keiretsu, que comentamos anteriormente. As entregas, além de ocorrerem diversas vezes ao dia, são descarregadas diretamente dentro da fábrica, sem passar por algum sistema de armazenamento. Isso se assemelha ao sistema contemplado pela Suzuki no Japão, que foi comentado pelo colega Yuri há algumas semanas aqui na nossa aula. Assim, percebemos uma manufatura totalmente flexível nesses casos, em que a entrega rápida dos fornecedores ocorre com o intuito de evitar estoques muito altos, tanto para o cliente quanto para o fornecedor. Entretanto, esse mesmo autor observou que muitas empresas americanas optaram por copiar, ele usa exatamente esse termo, os japoneses, estruturando sua cadeia com menos fornecedores e desenvolvendo relações mais estreitas com eles, tendo em vista a implementação de um sistema enxuto de produção. Só que essas empresas americanas se depararam, entre outras barreiras, como entrega marítimas e cadeia de suprimento internacionais, com uma distância muito grande em relação aos seus fornecedores. Pelo fato da distância aumentar o tempo de remessa, por consequência, os níveis de estoque dos fornecedores sobem para atender a demanda do seu principal cliente, tendo por objetivo manter o nível de serviço. Logo, a tentativa de implementar a entrega just-in-time de componentes, mesmo que os fornecedores estivessem localizados um pouco mais perto da planta principal, não traduz a entrega just-in-time verdadeira, como vista nas fábricas japonesas especialmente. Esse aspecto também foi pontuado por Minato na entrevista. O que as empresas normalmente fazem é batem a porta dos fornecedores e assim, ó, você quer fornecer para nós, para a GM, para a Ford, para a Volkswagen, para a Fiat, ó, tem que, né, isso aqui, deixa eu fazer uma avaliação, ó, tá assim, tá ruim aqui, ó, as oportunidades que a gente viu aqui, ó, olha aqui, ó, oportunidade de redução de custo, 35%, 20% é nosso, o resto é teu. Cara, essa é uma abordagem, assim, completamente avessa ao que a Toyota faz. Claro que os caras vão levantar a guarda, claro que os caras não vão querer, não, os caras vêm aqui para dentro e querem dizer que tem oportunidade, querem redução de custo, melhor botar o seguinte, não deixa os caras entrar, bota estoque, azar, a gente paga por esse estoque e atende assim. Dessa forma, tendo em vista que muitas empresas estão, digamos assim, enganadas com relação à implementação do Lean em sua essência nas cadeias de suprimentos, muitos autores trazem esclarecimentos na literatura para diferenciar as práticas Lean e as práticas ágeis. Aronson e Abrahamson, em 2011, por exemplo, afirmaram que tanto o Lean quanto a agilidade podem ser utilizados como estratégias de processo para melhorar o desempenho da cadeia de suprimentos. A abordagem dos autores consiste em contemplá-las estrategicamente, enquanto o compartilhamento imediato de dados entre os elos da cadeia é desejável para o Lean, para cadeias ágeis é um elemento mandatório. Esse é um dos motivos pelos quais essas estratégias têm sido consideradas concorrentes na manufatura. Então, o que tem sido argumentado é uma combinação inteligente entre as duas estratégias de processo para as partes adequadas da cadeia de suprimentos. Por exemplo, contemplar as duas estratégias simultaneamente incentiva o fornecimento enxuto, nesse caso eficiente, a montante, e o fornecimento ágil, nesse caso eficaz, ajustante, reunindo assim o melhor dos dois paradigmas. Para exemplificar as cadeias Lean e ágil, vamos falar rapidamente da estratégia da Dell, até para a gente sair um pouco do contexto da indústria automobilística. Desde o seu surgimento em 84, a Dell buscou trabalhar sem excesso de inventário e teve o seu modelo de negócio pautado na agilidade da entrega do produto. Isso foi possível porque ela trabalha com uma regra de simplificação em relação ao número de seus fornecedores, o que permite estreitas relações de trabalho, compartilhamento de competências e acelera ainda mais o lançamento de novos produtos no mercado. Há uma forte integração em tempo real com toda a cadeia de suprimentos. Por esse motivo, a Dell compartilha suas metas e seus objetivos com os fornecedores. Então, o planejamento estratégico é realizado considerando todos os pontos da cadeia, não apenas os interesses e as necessidades da planta principal. Em uma entrevista nos anos 2000, o diretor logístico de uma das plantas dos Estados Unidos afirmou que cerca de 30% dos componentes são armazenados em instalações dos fornecedores próximas à Dell, o que fere o princípio deles de evitar inventário na cadeia. No entanto, o diferencial está nos outros 70%, em que o abastecimento é realizado de maneira ágil e flexível, em que os fornecedores conhecem a demanda do cliente final em tempo real, através de um sistema informatizado e compartilhado. A partir disso, se inicia a produção, sem acúmulos de estoque na cadeia
cadeia, com comunicação em tempo real entre os elos, o paradigma ágil prevalece em maior grau nas cadeias de abastecimento da Dell em relação ao Lean. Esse mesmo diretor afirmou que a cadeia de abastecimento da Dell faz com que eles sejam tão competitivos no mercado. Isso vai ao encontro do que os autores Christopher e Toyle salientam no artigo, publicado no ano 2000, e que são as cadeias de suprimento que competem para ser mercados ganhadores, e não as companhias. Com isso, a gente percebe uma certa confusão entre os conceitos enxuto e ágil. A conexão entre essas ideias, quando aplicadas ao longo de uma cadeia de suprimentos, ainda é crítica. Então é necessário esclarecer os motivos pelos quais se busca adotar esses sistemas e determinadas estratégias operacionais. Porque em muitos casos, digamos assim, a essência é esquecida e os elementos mandatórios associados a esses sistemas são abandonados. Sabemos que a priorização do atendimento do cliente é o elemento mandatório em qualquer cadeia de suprimentos. E sobre isso, o Paulo discorreu um pouquinho mais na nossa conversa. O que é mandatório é cada um dos elos, atender da melhor maneira o elo cliente. E aí, mede esse desempenho a partir de quão bem ela está atendendo esse elo cliente. Ou seja, quais são os requisitos da montadora para o fornecedor de primeiro nível? Quais são os requisitos da montadora do fornecedor de primeiro nível para o de segundo nível? Do de segundo nível para o terceiro nível? Esses requisitos, ou seja, prontidão no atendimento, né? Flexibilidade, preço competitivo, a qualidade intrínseca e a serviço associado, o que quer que seja. É a partir desse conjunto de indicadores que você mede o desempenho de qualquer elo. Essa questão de, por exemplo, né, ganhos relacionais, elo montadora, elo fornecedores, existência ou não de estoques, isso tem que ser pensado dentro desse contexto, né? Primeiro, sistêmico, conforme eu falei, né? Cuidado para varrer e deixar bonitinha a tua casa, mas varrer a sujeira para a casa dos outros. Isso é uma questão. A outra questão é, não, mas se eu coloco estoque, eu consigo melhor atender o elo cliente, né? A montadora. Se a montadora exige pronto atendimento, né? Você tem que atender make to stock, ou seja, pronto atendimento, a partir do estoque de acabado. E aí tem que montar um supermercado de componentes, peças, e isso está estruturado assim, porque aí você atende, né, no prazo, com a flexibilidade requerida pela montadora. Só que isso tem um custo, conforme eu falei. Claro que tem um custo. Porque o ideal, assim, olhando sistemicamente no longo prazo, o melhor é eu não ter esse supermercado. O melhor é eu fornecer, se eu pudesse fornecer, make to order. Bota o pedido, manufatura, pá, na casa dele direto. Então, o que é o supermercado, gente? O que é esse estoque sob forma de supermercado a partir do qual eu atendo? É contramedida temporária. Contramedida temporária. Enquanto eu Kaizen, vou construindo a via para reduzir lead time de manufatura no elo fornecedor. De forma que daqui a pouco o tempo de tolerância da montadora esperar, por exemplo, a montadora diz, bota o pedido, espera 48 horas, mas enquanto isso eu estou, por exemplo, para manufaturar, eu demoro 4 dias, não dá, tem que botar o supermercado. Mas e se eu for fazendo Kaizen, pá, reduzindo lead time de manufatura, daqui a pouco a montadora quer em 48 horas, já estou manufaturando em 36 dias e meio. Opa! Vocês me entenderam agora? Saca o supermercado. Make to order. Pá! O que aconteceu com aquele capital de giro que estava preso no inventário? Joga na operação do fornecedor. Isso implica em menor custo de operação. Vocês me entenderam que isso também beneficia, é maior margem de lucro para o fornecedor, mas também pode ser aspecto a ser negociado também. Parte é meu lucro, aumento o meu lucro, parte é a redução do custo para você fazer frente aí à competitividade, frente à GM, Ford, claro, enfim. A partir do que apresentamos, podemos concluir que o atendimento ao elo cliente de fato deve ser mandatório em toda a cadeia de suprimento, antes da busca por qualquer outro esforço que aparentemente vise melhorar a competitividade e o desempenho da cadeia. Manter o pensamento sistêmico também é um elemento mandatório. Da mesma forma, acreditamos que, dentre outros elementos, o sucesso para o bom funcionamento do Lean ao longo das cadeias de abastecimento japonesas pode estar associado ao Keiretsu,
Por fim, a implementação bem-sucedida do Lean em cadeias ocidentais, por exemplo, pode se basear na adequação de melhorias através de loops, conforme salientado pelo Gnato na entrevista, tendo em vista uma implantação gradual e análise cuidadosa de todos os pontos da cadeia. Ainda assim, a gente acredita que há espaço para futuras pesquisas nessa área, considerando a complexidade do assunto e os desafios enfrentados pelas empresas interessadas na implementação das práticas enxutas. Aqui inserimos algumas referências que utilizamos no seminário, inclusive deixamos disponíveis as redes sociais do nosso convidado entrevistado, Paulo Gnato.